Na aula de hoje, vamos analisar o trabalho de um gás e a primeira lei da termodinâmica. Vamos fazer uma pequena introdução para entender o que será o objeto de estudo dessa aula. A termodinâmica é a área da física que estuda as relações entre a energia térmica e a energia mecânica. Um de seus temas de estudo é a transformação de calor em trabalho durante uma transformação gasosa. Por isso, o estudo das transformações provocadas sobre um gás ideal. Na termodinâmica, estudamos as energias relacionadas a um gás ideal. Essas energias são basicamente três: calor, representado pela letra Q maiúsculo, que é a quantidade de calor, que já vimos em calorimetria, que foi a terceira aula de Física 2, trabalho, que vamos iniciar agora, e energia interna, que veremos posteriormente. Analisando essa figura aqui, vamos imaginar que isso seja um cilindro com um êmbolo móvel. Esse êmbolo pode se movimentar sem atrito aqui para cima e para baixo, e uma certa massa de gás ideal contida aqui dentro. O peso desse êmbolo mantém constante a pressão no interior do cilindro. Quando esse sistema é submetido a um aumento de temperatura, recebendo calor ou por outro processo qualquer, as moléculas do gás recebem energia térmica e começam a movimentar-se, causando uma expansão que desloca o êmbolo para cima até uma altura H. O trabalho durante uma transformação gasosa está diretamente relacionado a essa movimentação do êmbolo para cima ou para baixo. O que é o trabalho de um gás? Vamos lembrar que uma força só realiza trabalho quando ela ajuda ou atrapalha um deslocamento. Agora, suponha uma certa massa de gás dentro de um recipiente fechado por um êmbolo móvel que pode deslizar sem resistência com as paredes do recipiente. Suponha também a pressão externa constante sobre o recipiente. Se o êmbolo se desloca, o volume do gás vai variar. Inicialmente, ele tem um espaço pequeno aqui para que essas moléculas se movimentem. A partir do momento que esse gás recebe uma certa quantidade de calor, a temperatura desse gás será alterada, consequentemente, a velocidade dessas moléculas será maior. Essas moléculas vão provocar uma variação de volume nesse gás, porque elas vão ter força suficiente para levantar esse êmbolo. Neste caso, a gente diz que o gás realizou o trabalho porque ele foi suficientemente forte para elevar esse êmbolo até uma altura H qualquer. Vamos agora analisar o trabalho envolvido durante uma transformação de um gás ideal. Para que o êmbolo do cilindro suba, por exemplo, as partículas do gás devem exercer uma força F nesse êmbolo. Então, dizemos que a força realizou um trabalho, porque ela provoca um deslocamento para cima. Para que o êmbolo desça, uma força externa tem que agir sobre esse êmbolo, provocando um deslocamento para baixo. Então, dizemos que essa força realizou um trabalho também. Então, vamos observar. Aqui uma força interna agiu sobre esse êmbolo e levantou esse êmbolo. E aqui uma força externa agiu sobre esse êmbolo e abaixou esse êmbolo. Da mecânica, temos que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno entre a força e a direção do deslocamento. Aqui, o ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento é 0 graus, portanto, o cosseno será igual a 1. A fórmula do trabalho ficará força vezes distância. Como a pressão é definida por força sobre área, e se multiplicarmos cruzado aqui, teremos que a força é igual a pressão vezes área, vamos substituir na fórmula anterior no lugar de F por P vezes A. Logo, o trabalho ficará pressão vezes área vezes deslocamento. Como área da base vezes o deslocamento, que é a altura, é igual a volume, o trabalho será calculado pelo produto da pressão pela variação do volume, V final menos V inicial. Ou seja, trabalho é igual a pressão vezes ΔV.
Por ser um processo isobárico, ou seja, a pressão é constante, o gráfico da pressão em função do volume é uma reta paralela ao eixo das abscissas, conforme vemos no gráfico abaixo. O trabalho será, portanto, numericamente igual à área sob a curva ou pode ser calculado pela expressão anterior. Então, podemos calcular o trabalho envolvido durante uma transformação gasosa, se ela for isobárica, pela fórmula trabalho é igual a pressão vezes ΔV, ou então pela área do gráfico da transformação isobárica. Quando a pressão varia durante a transformação gasosa, o trabalho não pode ser calculado pela expressão trabalho é igual a pressão vezes ΔV. Essa fórmula é utilizada somente para a transformação isobárica. No caso das outras transformações, teremos que calcular o trabalho pela área do gráfico da transformação, a área do diagrama P por V. Na transformação isotérmica, a gente tem uma mudança de pressão, então ela não permanece constante. Numa transformação qualquer, temos uma mudança de pressão, ela não permanece constante. E numa transformação adiabática também acontece uma variação de pressão. Portanto, nessas três transformações aqui, teremos que calcular o trabalho pela área do gráfico, P por V. Só que nós não temos, a nível de ensino médio, o cálculo de uma área limitada por uma hipérbole e muito menos por uma curva qualquer. E isso faz parte da matemática superior, ou seja, você vai ter que usar geometria analítica com cálculo para calcular essa área limitada por uma curva qualquer ou por uma hipérbole equilátera. Neste caso aqui, normalmente o trabalho já vai ser dado, o valor numérico dele vai ser dado para vocês. A única área que vocês têm possibilidade de calcular é de uma transformação qualquer, que é a área de um trapézio. Outra grandeza envolvida em todo esse estudo de transformações gasosas é a energia interna. A energia interna de um sistema é representada pela letra U maiúscula, é a soma das energias cinética e potencial das partículas que constituem o gás, ou seja, das moléculas do gás. Esta energia é uma característica do estado termodinâmico e deve ser considerada como mais uma variável que pode ser expressa em termos de pressão, volume, temperatura e número de moles. Lá da química, a gente tem que a energia é igual a 3 meios de nRT. Como nRT vai ser igual a PV, nós teremos que a energia interna das moléculas de um gás contido no cilindro será igual a 3 meios de PV, porque aqui o nosso interesse é representar essa energia em função das variáveis de estado do gás, e não em função do número de moléculas e da constante universal dos gases. A energia interna U está diretamente relacionada à temperatura absoluta T, que é em Kelvin, como a gente pode ver aqui, ó, como nRT igual a PV, essa temperatura está diretamente relacionada ao produto pressão por volume, que nós vamos substituir aqui na fórmula da energia interna. Existem dois processos distintos que podem variar a energia interna de um corpo. São eles o calor, que é chamado de processo térmico, e o trabalho, que é chamado de processo mecânico. Como vimos anteriormente, existem dois processos que podem provocar uma variação na energia interna de um gás contido em um recipiente. Um processo térmico e um processo mecânico. O processo térmico está relacionado ao calor. O calor é devido ao contato entre corpos com temperaturas diferentes, havendo a transferência de energia térmica, até que haja o equilíbrio das temperaturas. Nós já vimos isso lá em calorimetria, que o calor é uma modalidade de energia em trânsito. O corpo só pode perder ou receber calor, que é o caso do gás. O trabalho está envolvido no processo mecânico, ele envolve a aplicação de forças provocando deslocamentos, como no caso da força exercida em um êmbolo, que pode se movimentar para cima ou para baixo devido à variação de pressão gerada por essa força.
O primeiro princípio da termodinâmica busca elucidar como esses dois processos de intervenção na energia interna do corpo acontecem, mediante o princípio da conservação de energia, o qual afirma que a energia nunca é gerada ou perdida, apenas transformada de uma forma em outra. Então, a primeira lei da termodinâmica relaciona os dois processos, o processo térmico e o processo mecânico, e a variação da energia interna. A quantidade de calor perdida ou recebida por um gás será integralmente convertida em trabalho e ou variação da energia interna. Levando em conta a primeira lei da termodinâmica, podemos fazer um balanço energético das energias envolvidas nessa lei. Primeiro, com relação ao calor. Se o calor for maior que zero, significa que o gás recebeu o calor, ou o sistema recebeu o calor. Se o calor for menor que zero, significa que o gás cedeu o calor, ou seja, o sistema cedeu o calor ao meio. Quando a quantidade de calor é igual a zero, significa que não existe troca de calor com o meio, é uma transformação adiabática. Neste caso, a primeira lei da termodinâmica ficará escrita assim: trabalho é igual a menos a variação da energia interna, ou seja, se uma é positiva, a outra é negativa. Com relação ao trabalho, se o trabalho for maior do que zero, significa que o trabalho foi realizado pelo gás, ou seja, o sistema realizou o trabalho sobre o meio. Se o trabalho for menor que zero, o trabalho foi recebido pelo gás, ou seja, o sistema recebeu o trabalho do meio. E se o trabalho for igual a zero, o sistema não realiza nem recebe trabalho. É uma transformação isocórica. Neste caso, todo o calor será transformado em variação da energia interna pela primeira lei da termodinâmica. E com relação à variação da energia interna, se ΔU for maior que zero, a gente tem um aumento de temperatura do gás, ou seja, um aumento de temperatura do sistema. Se o ΔU for menor do que zero, a gente tem uma redução na temperatura do gás, ou uma redução na temperatura do sistema. E se ΔU for igual a zero, não há variação da energia interna, significa que a temperatura não foi variada. É uma transformação isotérmica, neste caso, todo o calor envolvido na transformação será convertido em trabalho. Uma análise final com relação a essas transformações gasosas relaciona se o gás recebe calor, se ele cede calor, se aumenta a energia interna, se reduz a energia interna. Então, para uma transformação isobárica ou uma transformação qualquer, se o gás recebe calor, vai haver um aumento da energia interna e ele realiza trabalho. Se o gás perde calor, significa que vai haver uma redução da energia interna e o gás vai receber trabalho. Numa transformação adiabática, nós vimos que não tem troca de calor com o meio. Então, se o gás realiza trabalho, a energia interna vai diminuir. E se o gás recebe trabalho, a energia interna vai aumentar. Então, aqui, ó, nós temos energia interna negativa, trabalho positivo. Aqui, energia interna positiva, trabalho negativo. Numa transformação isotérmica, se o gás perde calor, ele recebe trabalho. Se ele recebe calor, ele realiza trabalho. E numa transformação isovolumétrica não existe trabalho, como nós já vimos, não há variação de volume. Então, se o gás recebe calor, vai acontecer um aumento na energia interna. E se o gás perde calor, vai acontecer uma redução na energia interna. Após a análise dessas transformações e da primeira lei da termodinâmica, nós vamos entrar no estudo de máquinas térmicas. Tudo isso foi analisado para que a gente pudesse entender o funcionamento de uma máquina térmica.